Bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola. Aqui quem fala é Deise Alexandre. Vamos continuar focando e estudando, porque eu tenho certeza que na prova do Enem vocês vão arrasar. Vamos lá? Bom, o tema da aula de hoje é aspectos culturais do México. Vamos conversar sobre vários aspectos culturais do país México, algumas curiosidades, porque podem surgir textos relacionados à cultura mexicana, autores mexicanos. Então vamos lá? Vamos ficar atentos à aula de hoje. Bom, uma curiosidade é que o México se chama, na verdade, Estados Unidos Mexicanos. Pois é o nome do país. Esse é o país e as regiões, né? E olha só, gente. Vocês estão observando aqui a cidade, o estado Yucatán? Ele tem esse nome porque quando os colonizadores espanhóis chegaram nessa região, perguntaram o nome do lugar. E aí os indígenas daquele local disseram Yucatán. E eles continuaram perguntando, como se chama esse lugar? E eles, Yucatán. Yucatán. Sabe o que significa Yucatán? Não estou entendendo. Então, o nome do lugar ficou como Yucatán. Então, olha só. Esse aqui é o país, né? O México. Ele é localizado na América do Norte. É o país, o segundo país com mais católicos, ficando apenas para trás do Brasil, é verdade. É o país que mais consome Coca-Cola. A pipoca, aquela pipoca que a gente conhece, palomitas em espanhol, que estoura com milho, foi o primeiro lugar onde começou a usar, a criar, foi no México. Lá eles usavam como enfeite, né? Como acessório, mas também para comer. Então, olha só. Olha aqui o Yucatán, né? Que a gente acabou de falar. Olha só. Bom, gente, aqui é a bandeira do México. As cores verde e vermelha e branco têm um significado, mas com o tempo esse significado eles mudaram, né? Inicialmente, o verde sinalizava a independência do México, o branco a fé católica e o vermelho a união entre a Europa e a América. Mas com o tempo, como eu falei para vocês, esse simbolismo foi modificando e após a separação entre a Igreja e o Estado, no século XIX, a simbologia foi alterada. O verde tornou-se símbolo da esperança, o branco da unidade do povo mexicano e o vermelho do sangue daqueles que lutaram pela independência. Então, não é oficial, mas essa simbologia ela não é oficializada. Mas para os mexicanos, essas cores têm essa representação. Também temos mais algumas curiosidades sobre o México, né? A cultura mexicana ela é o resultado da mistura entre as tradições indígenas e a cultura espanhola posta pela colonização. Como vocês sabem, a América, né, do Sul, a maioria dos países, eles foram colonizados pelos europeus, né? Então, o México ele foi colonizado pela Espanha. E aí, os espanhóis trouxeram sua cultura, sua língua, e essa cultura ela foi misturada com a cultura dos que já viviam no México, né? Dos pré-colombinos. E houve essa mescla, tá? Mas o México, ele ainda tem muito forte esses aspectos culturais, esses rasgos culturais que originaram ainda na época dos astecas, né? Aquelas cores vibrantes. E o fato mesmo de festejar o Dia dos Mortos, que a gente vai falar já já, é bem presente, bem marcante a cultura mexicana, né? Todo mundo escuta falar sobre a cultura do México, ela é muito marcante.
né? Então, no México existem atualmente 52 diferentes tribos, cada tribo com seus aspectos culturais um pouco distinto do outro, que são herdeiras das nações pré-hispânicas, né? Antes da colonização dos espanhóis. Essas tribos são dotadas de sua própria língua, mitologia e tradição. Então, esses aspectos culturais dessas tribos ainda estão presentes, né? Ainda usam a língua nativa. O México, o que a gente pode destacar no México é a gastronomia. A gastronomia mexicana é um patrimônio mundial, né? Considerada pela Unesco como patrimônio mundial. É um reflexo da história, né? Da pré e pós-colonial. Então, houve essa mistura de ingredientes pré-colonial com os ingredientes europeus, e essa gastronomia foi dando origem ao que a gente conhece hoje como gastronomia mexicana, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa gastronomia aqui um pouco mais na frente. Aqui temos alguns artistas. O México ele é rico, né, com relação a artistas, a pintores, a poetas, a escritores, né? Para quem não conhece ainda, eu nunca ouvi, não assisti uma novela mexicana, né, criada pela Televisa. É o país que mais exporta telenovelas, né? Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, Chiquititas. Então, o México ele tem muitas produções de novelas, né? Muitos atores, mas também tem muitos escritores, muitos poetas, pintores, né? Temos aí alguns destaques como Frida Kahlo, como Diego Rivera e outros mais, né? Suas artes visuais também são bastante importantes em todo o mundo, principalmente a pintura, com nomes de renome internacional como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente e Davi Alfaro. A gente já falou muito sobre Frida Kahlo, né? E não custa nada consultar mais as obras de Frida Kahlo. Ela é muito importante, principalmente nas questões, nos diálogos sobre o feminismo, tá bom? Aqui temos outros poetas, né, outros artistas, e aqui destacamos o Octávio Paz, né, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então, o mesmo se aplica à literatura, né? Rica e agraciada com o Prêmio Nobel concedido ao poeta Octávio Paz. Aqui temos a imagem dele. Ao cinema, cuja era de ouro ocorreu em 1930 e 1950, quando a produção cinematográfica local era a mais importante de toda a América Latina. Então, muito legal. Também temos o cinema que marca os aspectos mexicanos, né? E aí, como eu falei, como prometido, vamos falar um pouco mais sobre a gastronomia mexicana, que quando eu lembro, já me dá água na boca. Já, sabe, ela é muito presente, né? Tem alguns elementos típicos, né? Alguns ingredientes que sempre estão presentes, como, por exemplo, a pimenta, o abacate, o milho, né? E aí o feijão também. E aí eles criam, né? E variam como as tapas, enfim. Então, o milho, o feijão, a malagueta contrasta com outros elementos de raízes europeias, né? Uma das gastronomias com mais personalidade do mundo, herdeira das tradições aborígenes, nas quais tortilha de milho, feijão, chile, guacamole, tamale, pozole e toradas, além de molhos, são os protagonistas. Os molhos mexicanos são bem apimentados. O guacamole ele é feito com abacate, verdura, né, tomate, cebola, pimentão picadinho e sal, né?
pimenta, lógico, não pode faltar a pimenta. Então é um molho de abacate, um creme, que eles comem com tortilha, com outras coisas. Então é esse creme salgado, bem delicioso, por sinal. Dia de los Muertos, Dia de los Muertos em México é um dia muito importante, né, que acontece entre o dia 1 ao dia 2 da madrugada, mais precisamente. E é tipo o carnaval, né, do México. Então é uma festa onde todos se caracterizam, espalham flores pelas casas, enfim. Existe um filme muito conhecido, né, que para nós brasileiros aparece como Viva la vida é uma fiesta, Viva a vida é uma festa, e que representa muito bem a festa dos Dias dos Mortos, né? Então, realizada entre dia 1 e 2 de novembro, data em que, segundo a tradição local, os mortos podem visitar suas famílias vivas. Esta festa é celebrada com danças, desfiles, comidas típicas, pan de muertos, caveiras e decorações alusivas à morte, como Catrina, né? A caveira, né? Então, a caveira mexicana é muito famosa em todo o mundo. Temos os mariachis, que são aqueles senhores tradicionais tocando com aquele chapéu enorme, com os bigodes e com seus instrumentos de corda, que ficam nas praças do México tocando, então, músicas bem tradicionais, né? Então, os mariachis, como vocês percebem aí na imagem, tradicionalmente vestido com uma fantasia de charro, cavalheiro, que geralmente acompanham celebrações como o Dia das Mães, também atuam nas celebrações de Virgem de Guadalupe, que a gente vai falar já já, que é a padroeira do México, e festivais familiares ou serenatas, né? Os apaixonados contratam um grupo de mariachi para fazer aquela serenata, para agradar a noiva, a namorada. É muito comum acontecer isso lá, né? A Praça Garibaldi, na Cidade do México, a Cidade do México é a capital do México, tá? É onde os mariachis sempre estão disponíveis para contratação imediata. Então, vou contratar agora, eu vou lá na Praça Garibaldi e contrato um grupo de mariachi para fazer uma serenata, tocar em alguma festa, enfim. Então, isso é muito comum lá no México. E a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira, né, do México. Então, ela é uma padroeira católica do México. É a Virgem que supostamente apareceu 4 vezes ao índio Juan Diego. Esse é o sobrenome do índio, que vocês vão ver que os nomes no México da cidade tem uns nomes bem complicados, que é de origem asteca, né? No ano de 1531. O dia dessa virgem, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, também conhecida como Rainha do México, Imperatriz da América, é 12 de dezembro. Trata-se de um dos cultos mais importantes nesta nação americana. Então, eles têm a Virgem de Guadalupe como padroeira. E é isso, gente. Essas são as referências que utilizamos para o planejamento desta aula. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Não deixem de ouvir o podcast dessa semana, que a gente tem uma convidada muito especial, Jordânia Nascimento. Ela vivenciou uma experiência de intercâmbio no México e ela falou muito sobre essa experiência que ela viveu lá no México. Então, essa convidada do nosso podcast dessa semana, acesse o material extra. E é isso. Besitos, hasta luego.